Vocês acharam que eu ia perder um show desse? Jura, né? Hoje é um dia muito especial. Primeiro, porque hoje, 7/7, é aniversário do cara que nos apresentou e nos uniu. E segundo, porque eu tava com muita saudade de vocês. Esse show é uma homenagem aos velhos tempos e aos novos também. Espero que em breve eu encontre vocês no front, isso mesmo, no after, no nascer do sol, nos estádios e em todos os lugares. Vocês, um mar de gente. E eu, um mar de felicidade. Eu que já pedi para vocês se abraçarem tanto na pista, hein? Hoje eu quero de presente fazer um novo pedido. Peço ainda mais amor ao próximo, empatia, respeito, compreensão. Esse aniversário é diferente para mim. Mesmo assim, o que me traz aqui é saber que vocês sempre estarão aí. Essa é a minha maior inspiração, é a minha maior força. Quero que esse show fique eternizado no coração de cada um de vocês, igual aqueles que curtimos pessoalmente. Daqui a 10 ou 20 anos estaremos assistindo e lembrando de como a música nos ajudou a superar esses dias difíceis. Hoje, vamos fazer história de novo. A distância é só um mero detalhe perto do que a nossa união representa. Isso mesmo, a nossa união. Porque nós estaremos juntos sempre. Agora, abre a sua Bex aí e aumenta o som. Porque eu voltei. 5, 4, 3, 2, 1. Hoje é dia de Vintage Culture. Oceans in between us couldn't keep us apart. Mountains in the distance couldn't bury our love. I would search forever, swim up every single river, 'cause I know how it feels, and it's real. Must be something in my heart that beats for you. Gets dark, it guides me through. Even when I'm lost, the magnets show me where you are. 'Cause I've got a compass heart. Ooh, I've got a compass heart. And in the dark, yeah, it shows me where you are. No matter how long it takes, no matter how far away, no matter how long it takes, no matter how far away, no matter how long it takes, no matter how far away, no matter how long it takes, Vivi,
Boa noite. Hoje a gente vai ter a palestra com a professora Andréa Tavares, professora pós-graduada em Odontologia especializada em Dentística, pós-graduada Lato Sensu em Docência e Ensino Superior, mestrada em Gestão Integrada do Território, Sociedade de Saúde e Território. Atualmente trabalha como cirurgiã dentista em um consultório particular, é professora titular no curso de pós-graduação da Sociedade Brasileira de Odontologia de Governador Valadares e professora assistente na Universidade Vale do Rio Doce. Tem experiência odontológica em dentística, promoção de saúde em saúde nas áreas de anatomia e escultura dental, fisiologia humana e histologia e embriologia bucodental. A professora pode dar início. Boa noite. Como estão vocês? É um prazer estar aqui. Pessoal aí da LAD, dá um retorno se está aparecendo ok, porque eu estou sem acesso aqui ao YouTube. Eu gostaria inicialmente de parabenizar essa galera que está montando aí. Esse aqui é o projeto piloto, né, Otávio e Viviane, para a gente começar a fazer essas transmissões pelo YouTube. Eu espero que esteja ocorrendo tudo bem aí na transmissão. E aí eu vou pedir um retorno aí para um de vocês, Otávio, Viviane, se está tudo ok aí. Ótimo, a Viviane está dizendo que sim. Gente, eu gostaria que hoje fosse uma conversa mesmo, uma aula, uma reunião nossa, uma roda de conversa. Mas como eu não tenho acesso ao retorno aí no YouTube, fica difícil às vezes a gente debater por microfone. Então, o que eu vou pedir? Se no meio da conversa alguém tiver uma dúvida ou uma consideração, coloca no chat, porque aí os meninos vão acompanhando e vão trazendo para mim, ok? Então, nós vamos começar aí a nossa conversa. Eu vou começar o compartilhamento, vocês chequem aí para mim se está funcionando legal. Aparecendo aí para todo mundo? Alguém aí no chat para me dizer se está tudo ok? Beleza, Luana, obrigada. Bom, gente, então são agora 7h40. Eu espero não ultrapassar nosso tempo, que na segunda-feira ninguém aguenta muito tempo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as novas perspectivas em restaurações estéticas. Só que toda vez que a gente vai falar sobre alguma restauração estética, a primeira coisa que a gente precisa é tentar entender esse conceito de estética. O que é mesmo estética? O que é bonito? O que é belo? O que realmente nos convence de que o trabalho que a gente está realizando é um trabalho de estética? Colocamos aí várias imagens, né? E todas elas me parecem muito belas. E observem que são pessoas diferentes, idades diferentes, gêneros diferentes, raças diferentes. No entanto, todas essas imagens aí nos passam uma sensação bacana. Por quê? O que seria realmente a estética? O que é essa tão na moda e discutida estética? Na verdade, gente, a apreciação da beleza nada mais é do que a combinação de qualidades que causam prazer, tanto aos nossos sentidos quanto às nossas faculdades intelectuais e morais. Ou seja, tudo aquilo que quando a gente toca,
sente, ouve, vê ou lê, nos dá essa sensação assim de pisando nas nuvens. É claro que isso aqui tem um exagero, mas na verdade o conceito de beleza, ele, se ele é construído a partir da sensação poderosa de prazer que causa no indivíduo, é natural então que essa sensação esteja ligado a valores individuais que estão relativados com o gênero desse indivíduo, a raça, a educação desse indivíduo, as próprias experiências pessoais desse indivíduo. Nós sabemos disso. Tem até aquela música do Paulinho Pedra Azul, como eu não sei cantar, eu desafino, mas que fala: cantar quase sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer. Ou seja, aquele cheirinho de casa quando a gente chega, depois de muito tempo sem viajando fora, que a gente chega, sente aquele cheiro, dá aquela sensação de prazer, né? Então, o belo, o bom, é aquilo que causa essa sensação, tanto aos sentidos, que seria a sensação, quanto aos nossos valores intelectuais e morais. Mas não se enganem, não está relacionado só aos valores individuais. Está também relacionado aos valores da sociedade. A gente começa a achar que o nosso conceito de belo é individual, mas não é. Ele é fruto. Moscovici, um filósofo, já dizia, ele desenvolveu uma teoria chamada teoria da representação social, que diz que aquilo que a gente pensa ou sente em relação a algo é fruto do que nós sentimos, que vai para a sociedade, que vai para o grupo e volta para nós com o pensamento do grupo, juntando e perfazendo a realidade do que a gente pensa, sente ou opina. Os valores da sociedade, então, eles estão relacionados, inclusive, a momentos históricos, né? Olha lá o índio pronto para ir para sua festa, olha o bigodão do cara que voltou na moda, né? Agora a gente quase não está vendo mais o rosto dos rapazes de tanta barba e bigode, né? A moça lá na discoteca dos anos 80, cuja maquiagem está voltando à moda, né? Essa cheia de brilho. Apesar de que é agora só pela internet, né? Eu costumo brincar que agora eu só passo maquiagem para dar aula. Fora disso, é máscara 24 horas, não tem rosto para mostrar. E essas mulheres girafas, né? Que cada arozinho desse é um sinônimo de poder, é um ponto que ela alcança dentro da autoridade na sociedade em que ela vive. Se ela tira aí essa armadura, ela não tem nem mais constituição para se manter na posição ereta. Olha a cigana com os seus dentes metálicos lindos, o político famoso com essa coroa aqui na frente. E olha só, eu não sei se tem mais velho aí, alguém mais velho aí assistindo junto com a gente, mas essas restaurações, tem gente, tem alguém aí com mais de 30 anos de vida ou mais de 20 anos de odontologia? Acho que não. Não sei se o Renato entrou, se a Graça e a Karine estão por aí. Ô, gente, mas vocês vão dar uns ok aí para mim, para a gente ver. Vocês não estão entendendo, Viviane, você tá rindo? Isso aqui, ó, essas restaurações que eu estou mostrando eram consideradas as coisas mais lindas do mundo. Perfeitas, a gente babava com essas anatomias. E vocês não precisam ficar rindo muito, não. Que esse piercing aqui, ó, tava moda há pouco tempo. Depois é que caiu de moda. E por que caiu? Será que alguém tem ideia de por que eu estou lembrando aqui que a gente já comentou um pouquinho dessas coisas. Eu não sei se a Graça está por aí, né, Graça? Naquele evento da gente da cerveja, que eu esqueci o nome,
que a gente discutiu um pouquinho sobre estética, a gente falou um pouquinho sobre isso. Mas alguém que está aí nessa nossa reunião, sabe por que que esse piercing caiu de moda? Alguém falaria aí no chat para nós e as meninas repassariam? Por que que algo que foi moda durante tanto tempo a gente já praticamente não vê mais? Vou continuar a conversa. Se alguém tiver uma resposta e aparecer a resposta no chat, ah lá, a Viviane colocou aqui: dinheiro? Por quê? Por que que o dinheiro mudou? Tem a ver sim, Viviane, que é o poder e o dinheiro. Porque quando isso surgiu era caro, depois podia se comprar essa pedrinha ali na loja de R$ 1,99 e colar com super bond. Então já deixou de ser bonito, porque aí já não é mais uma evidência de poder. Eu não comentei antes, mas é aquilo. Por que que a gente quer ser belo? Porque a partir do momento que a gente causa essa sensação prazerosa no outro, a gente passa a ter poder sobre esse outro. Então a gente quer ser belo para ser aceito, para ter uma sensação de pertencimento. E é por isso que a gente vai buscando então. E é assim, gente, que é inacreditável. Até na odontologia tem moda. Olha só, teve uma época que a estética maravilhosa, era essa aqui. Dentes incisivos grandes de Xuxa e laterais menorzinhos. A gente estudava, inclusive, lembrando que os incisivos centrais têm que chamar a maior atenção. Depois mudou. Essa estética aqui, ó, já é considerada melhor, né? Aquela estilo Mentex, pastilha Mentex, os dentes todos grandes, poderosos. Incrível, né? Até no conceito da odontologia. Só que, do que nós falamos anteriormente? Do mesmo jeito que tem o individual, tem, desculpa, do mesmo jeito que tem a sociedade impondo os seus valores, também tem o individual. E sempre tem essa paciente aqui, com uma boca, a meu ver, bem linda, que fala, então, dá para aumentar esses laterais aqui para ficar tudo certinho? E muitas vezes a gente faz sem nem perceber se a guia canina ou a guia anterior permite aumentar isso daqui. Ou esse outro paciente aqui que fala, ai não, esses dentes meus estão quadrados, esses ângulos são agudos. As pessoas olham para mim e acham que eu estou sempre brigando com elas, que eu sou uma pessoa rígida. Tem como arredondar? E a gente fica pensando e traz isso para o dia a dia. Olha essas duas moças aqui. Essas são a Branca e a Leona. A Branca é minha boxer, adulta, uma moça já de idade, não muito idosa, mas uma adulta. E essa aqui, uma quase filhotinha, já está lá com seus 9 meses, mais ou menos. A Branca é uma lady, é uma modelo fotográfica, olha que coisa linda. A Leona é uma vira-latinha com as patas enormes. Tem olha que a gente olha para ela, não sabe se é um cabrito, se é um canguru, se é uma alienígena. Mas na hora que ela olha para a gente com essa carinha, na hora que ela vem buscar a bolinha e faz essa voltinha no rosto, ela me parece o mais belo cão. E a gente brinca, tem uma moça que é nossa educadora física, que sempre vem aqui. Quando a gente adotou a Leona, ela falou: Meu Deus, não tinha um cachorro menos feio para vocês adotarem? Hoje, 9 meses depois, ela olha e fala: Mas ela é tão linda. Então, a beleza ideal não é aquela que se deve sempre procurar, porque desde que haja uma beleza ideal, há também a beleza real, assim como existe um bom gosto que as discerne e um mau gosto que as ignore. Essa frase é de uma profundidade que eu custei muito tempo a entender. A beleza ideal não é aquela que se deve sempre procurar,
porque desde que haja uma beleza ideal, há também beleza real. Assim como existe um bom gosto que as discerne e um mau gosto que as ignora. Essa imagem ela foi fornecida pela professora Graça, quando nós fizemos o evento, a qual eu continuo sem conseguir lembrar o nome dele, mas ela é interessante porque ela traz uma beleza diferente, uma beleza com parâmetros bastante interessantes que fogem ao comum, ao dia a dia, principalmente entre os ocidentais. Por que a gente está trazendo essa conversa toda? Porque toda vez que a gente fala em dentística, em estética, principalmente nesse boom em que os colegas querem clientes, querem otimizar seus atendimentos, querem uma clientela cheia, querem fazer sucesso. E aí a gente assiste um monte de curso com um monte de técnica, com um monte de material, cada um mais caro do que o outro. E às vezes os nossos colegas não conseguem atingir o seu objetivo. Às vezes, ao final dos tratamentos, nem eles estão satisfeitos e muito menos os seus pacientes. E eles ficam perguntando: meu Deus, onde é que foi que eu errei? Na verdade, o que pode ser bonito para o profissional, às vezes para o paciente não é, e vice-versa. A face, já dizia Gil em 2001, era como se fosse um quadro. E o sorriso, ele é o quê? Ele é a moldura desse quadro. Para que esse quadro satisfaça as necessidades de suprir sensações de prazer naquele que o vê, que o enxerga, há de se ter harmonia. Relação das várias partes diferentes com o todo. Nosso mestre Mondelli já falava isso em 2003. Essas três imagens me parecem imagens de uma harmonia, de uma estética que passa a moda, volta a moda, continuam belas. Sempre quando eu chego nesse momento da conversa, eu brinco com o professor Girelli que eu não sei por que entre essas três figuras eu gosto mais dessa do rapaz, né? Ele discorda de mim, também não sei por quê. Mas essa figura também aqui é uma imagem extremamente harmônica, né? É uma imagem linda. Mas se esse menino tivesse 20 anos, essa imagem seria uma lástima. Nós temos aqui uma harmonia com tempo, idade, gênero, cor e raça. Nós observamos que a natureza, que já é bela, essa é uma atriz que hoje, atriz e modelo que se afastou dos holofotes, chamada Ana Paula Arósio, mas a gente que é um pouquinho mais novo lembra-se dela, era alguém muito, é alguém, ela não faleceu, muito linda, a natureza foi boa para ela, mas nada que não pudesse melhorar um pouco mais ainda com a odontologia estética, com a maquiagem, etc. Ah, aquela figura, essa figura ela é muito utilizada nas palestras de estética, porque realmente a mudança é muito grande, né? É aquela figura que a gente pensa com a mão esquerda, né? Tadinho, muito feio, dá dó, né? Muito pior do que a Leona, tadinha. Mas que foi dando uma melhorada com o tempo, e o que é mais interessante, mesmo depois de já maduro e de muitas intervenções odontológicas, continua uma imagem bonita de se ver. E ao contrário, o que faz o trabalho reverso. O que era lindo por natureza e que as intervenções humanas foram modificando até chegar a um ponto de perder as suas características iniciais. E a pergunta que eu faço sempre é: quem fez isso com esse rapaz? Quem mutilou esse menino? Ele não fez sozinho, né? Tinham profissionais com eles. Eu gosto muito de trazer essas duas beldades que já estão maduras, né? Elas já não são mais nenhuma menininha, mas que continuam muito bonitas e são ainda reverenciadas por sua beleza, e belezas, duas belezas muito diferentes.
E o mais interessante é que elas chamam atenção pela mesma coisa, pela boca. E são duas bocas totalmente diferentes. Diferentes. Olha, a mineirinha aqui engolindo S no plural. Mas, vamos brincar? Vamos pegar a boca de uma e colocar na outra? Olha o desastre. Mais uma vez a gente volta no conhecimento simples de que existem normas, princípios, parâmetros que tornam o sorriso dos pacientes mais agradável e harmonioso. Não basta eu chegar no cirurgião plástico e falar: olha só, eu quero o nariz da fulana, a boca da beltrana, os olhos da ciclana. Por quê? Porque há de se ter uma harmonia e há de se conhecer essas normas, esses princípios, esses parâmetros que foram discutidos e que são pautados em investigações científicas. Investigações científicas em relação à forma e tamanho dos dentes, vamos puxar a sardinha aí para a morfologia dental, não tem jeito de fazer odontologia estética sem compreensão de qual é a forma e o tamanho de cada dente, da sua relação individual de largura e altura. Tipo assim, vamos voltar mesmo nas aulas básicas de morfologia dental e anatomia e escultura dentária. O incisivo central é trapezoidal. Já os laterais são mais retangulares. Eu não posso deixar um incisivo quadrado para fechar um diastema, porque ele vai ficar esquisito. Ele tem que ser mais comprido do que largo, apesar dele ter uma distância mesiodistal maior quando comparado ao incisivo lateral. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que eu tenho uma relação individual de largura e altura, eu tenho uma proporção entre um dente e outro. Inclusive, a proporção da largura real e aparente na visão frontal. A gente vai estar discutindo alguns casinhos depois e mostrar por que às vezes a reanatomização de canino em lateral fica tão esquisito, porque a gente não trabalha em outros dentes que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Alguns autores, gente, chegam a falar que a largura do sorriso ela é determinada pela largura real e aparente dos dentes. Então, se a gente mexe muito no corredor bucal, sabe, fazendo aquelas facetas, aquelas lentes de contato, aqueles laminados que preenche demais a boca, dá uma sensação de artificialidade muito grande. Os gregos, gente, eu tô falando assim, meio rápido, para não ficar muito enjoado. Como eu não estou vendo o rosto de vocês e nem os comentários, se de repente estiver indo rápido demais, vocês falam: não, André, peraí, você está parecendo uma metralhadora desgovernada. É que eu não quero tomar muito tempo com essa parte para a gente discutir os casinhos clínicos, tá? Mas vocês vão me dando um retorno aí, porque eu consigo ver aí o chat e a gente vai continuando. Então, voltando aos gregos, os caras, né? Eles perceberam e listaram os pontos chaves da beleza de um conjunto. Obrigada, Vivi, pelo elogio. Acabei de receber um elogio aqui no chat. Que pontos chaves são esses? Simetria, equilíbrio e harmonia. Então, eu preciso desses 3 pontos, não com a mesma proporção, mas eles precisam existir de alguma forma para que eu consiga acessar os sentidos de prazer do outro, que significam a estética. Eles, inclusive, descobriram e descreveram a proporção áurea, que é também chamada de seção áurea, regra de ouro, divina proporção. Olha só, os caras descreveram uma fórmula matemática para definir a harmonia nas proporções de qualquer
qualquer figura, escultura ou monumento. Eles descobriram que tudo que eles olhavam, inclusive na natureza ou em escultura, que era bonito, que causava prazer aos olhos, aos ouvidos, ao toque, ao que quer que seja, eram imagens ou sons que tinham harmonia do todo com as suas partes e conseguiram, inclusive, milimetrar e medir isso. Eles perceberam que as figuras que são belas, se você traçar, dividi-la em uma parte maior, aqui chamada de A, e uma parte menor, aqui chamada de B, você conseguiria uma proporção matemática em que, se eu dividir todo o comprimento pela parte maior, eu encontro a mesma medida, o mesmo valor, não importa de que tamanho seja a imagem, se eu dividir a parte maior pela menor. Repetindo, se eu dividir tudo pela parte maior, eu vou encontrar o mesmo valor que eu dividi a parte maior pela parte menor. Até uma mulher grávida, não importa o tamanho dela, a gente encontra essa proporção. Se a gente traçar uma linha horizontal aqui, ó, na linha do umbigo, né, onde está aqui o cordão umbilical, eu terei então duas retas. Se eu dividir a altura toda dessa gestante pela parte maior, eu encontro o mesmo valor se eu dividir a parte maior pela parte menor. Um valor, inclusive, padronizado no valor de 1,618. Observem essa figura. Essa mulher é uma figura bonita, uma imagem agradável, harmônica? É. Mas olha só, ela não é simétrica. Vocês conseguem perceber, apesar de ser pequenininha aqui, ó, a diferença daqui e daqui? Ela não é simétrica. Mas se a gente pegar cada pedacinho do rosto dela, a gente vai encontrar a proporção áurea. Olha aqui que bacana a gente vê. Vamos dividindo aqui, olha, da linha final do queixo até a linha do couro cabeludo, dividido aqui pela linha entre o canto interno dos olhos. Olha só que bacana o lábio, gente. A largura total aqui, até onde termina um monte de Vênus aqui. Até na pupila, até a distância da sobrancelha. Sabe aquele pessoal que faz aquelas sobrancelhas extremamente marcadas, aquelas que parecem um símbolo da Nike, e dá a sensação de que a pessoa está sempre te perguntando alguma coisa, mas que ela está sempre com a sobrancelha elevada. Por quê? Porque não se respeita essas proporções. É tão interessante, gente, até o ritmo cardíaco. Eu lembro quando eu dava aula de fisiologia, que saudade das minhas aulas de fisiologia só eu tenho, tá? Meus alunos não tinham. Mas que eu lembrava quando eu falava do ritmo cardíaco. Vocês já notaram que o coração não bate assim, ó? Tum, 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 tum. Ele não bate assim. Ele bate tum, 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 tum. Eu tenho um grande silêncio e um pequeno silêncio. Eu tenho aqui a minha proporção áurea. E é claro que a odontologia não ia deixar de usar isso. Olha que bacana. Em 1973, Lombardi começou a utilizar essa proporção áurea. Não que ele começasse a usar, tá, gente? A gente utiliza isso instintivamente. Sabe o tamanho de um cartão de visitas? Aquela pessoa que tenta mudar o tamanho, o formato dele, não dá muito certo. Por quê? Porque o cartão de visita clássico, ele tem a proporção áurea. Em 78, Leve desenvolveu essa proporção áurea, fazendo uma coisa que ele chamava de grade de Leve, que ele utilizava para avaliar a medida da amplitude do sorriso e a porção visível dos dentes, tanto para selecionar e escolher dentes artificiais, quanto para reabilitações protéticas e restauradoras. Olha só que legal. Olha esse sorriso, um sorriso estético, não é? Gente, essa dica aqui eu tinha
eu não, né? A pessoa que me passou e depois os estudos tem que cobrar caro por ela. Depois que eu aprendi isso e eu demorei a descobrir isso, minhas reanatomizações, meus fechamentos de diastemas mudaram. Olha que bacana. Vocês conhecem perceber que numa visão harmônica, a distância mesiodistal do incisivo central corresponde à distância entre a mesial do lateral e a linha mediana do canino? E fazendo, inclusive, os valores do produto da proporção áurea. Quando você vai fechar um diastema, que esse incisivo central ele fica mais largo do que essa distância, como dizem as pessoas, dá ruim. Ou então, o que acontece muito na reanatomização de canino em lateral, como o pré-molar ele não tem a mesma inclinação e a linha mediana do primeiro pré, ele tem uma inclinação contrária à linha mediana do canino, o que acontece? Fica uma sensação estranha. Olha que interessante essas figuras. Se você medir a metade da largura do sorriso, ou seja, aqui, ó, da linha mediana até a comissura labial, e multiplicar por 0,618, você vai ter o valor aparente do segmento dentário anterior. O que é o segmento dentário anterior? É de canino a canino. Então, desse lado aqui, se você multiplicar esse comprimento todo, você tem essa distância aqui. Por outro lado, se você multiplicar essa distância da linha mediana do canino até a mesial do central, também por 0,18, você tem a largura do corredor bucal. Para aqueles que estão mais no início da jornada da odontologia, corredor bucal é essa areazinha aqui, olha, entre a mucosa jugal e a arcada, que é um corredorzinho. Se você fizer os seus laminados, as suas reabilitações protéticas, invadindo esse corredor bucal, modificando essas distâncias, o resultado da estética não fica bom. O paciente olha para você, olha para o espelho e fala: tá bonito, tá alinhado, tá da cor que eu quero, mas tá muito esquisito. A estética dentária, olha, a Amada já dizia isso em 2008, ela é intangível. Por que ela é intangível? Você não pode pegar essa estética. Por quê? Porque ela é influenciada pelos desejos do paciente, pela experiência do profissional e pelas habilidades artísticas e técnicas do técnico em prótese dental. Ela, então, gente, ela está numa fronteira que está entre a arte e a ciência. A arte sozinha, ela não vai fazer restauração estética. A gente tem que parar de falar, o dentista é um artista. Sim, ele domina bem os pincéis, ele domina bem os protocolos artísticos, mas a arte sozinha, ela não é capaz de fazer uma estética dental bacana. Assim como a ciência sozinha também é inadequada na busca de resultados agradáveis. Por quê? Porque ela não vai observar aqueles parâmetros que eu falei lá fora, lá atrás. Aí vocês vão falar comigo: ah, que legal, né, André? Essa conversa hoje aqui numa liga de dentística é para desanimar todo mundo. Porque, uai, como é que nós vamos fazer? O negócio é intangível, mas tem que ter ciência. Para onde que eu vou? Como dizem os bons mineirinhos, oncovô, oncotô, prondovô. Olha que legal essa frase. Opa, ela é tão bacana que eu passei demais. No entanto, os protocolos clínicos necessários para a realização de procedimentos estéticos na odontologia são, com grife, tangíveis. Por quê? Porque são baseados em conceitos biológicos combinados com pesquisas científicas.
Para que a gente tenha um bom resultado na nossa clínica, há de se entender e se trabalhar com plano de tratamento. Num plano de tratamento de abordagem sistemática, em que a gente primeiro avalia, depois a gente planeja e depois a gente trata. Para trabalhar com estética, é necessário aceitar e seguir determinados pré-requisitos. É preciso tempo nessa sociedade líquida que a gente quer branqueamento dental em sessão única. Chega a ser até retrô falar que precisa de tempo, mas precisa. Até Deus gastou 7 dias para fazer o mundo e nós ficamos 9 meses dentro de uma barriga, sendo gerado para nascermos perfeitos como somos. Mas há de se ter conhecimento, tem que estudar e há de se ter capacidade. Se você tenta fazer algo que você não é capaz, não vai dar resultado muito bom. E habilidade. Ah, meu Deus, agora atrapalhou tudo. Acontece que conhecimento, desculpem, acontece que pulei aqui, que capacidade e habilidade se conseguem com conhecimento e paciência. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa ter paciência com a gente mesmo, a gente precisa treinar, a gente precisa olhar. Olhar o cliente, olhar o dente, olhar o livro, ouvir a palestra, se situar nesse território da odontologia. E aí, gente, tudo começa quando o paciente chega no consultório. Não é na hora que você está lá fazendo a técnica, não. No momento que o paciente chega, é aquele momento que vai ter um mútuo conhecimento entre o paciente e o profissional. É naquele momento que o profissional vai conhecer a personalidade do paciente, entender o que ele quer, o que ele precisa, o que ele deseja. E o paciente vai avaliar a confiança no profissional. Então, nesse momento, é importante que o profissional saiba o que ele está fazendo, que ele possa trazer para o paciente confiança nele. É preciso, então, que se reúnam informações, que se pergunte o paciente, que se ouça o que ele tem a dizer, que se examine esse paciente, o jeito que ele anda, o jeito que ele fala, o jeito que ele posiciona a língua, o jeito que ele posiciona a língua tanto na fala quanto na deglutição, para saber quais as interferências que isso terão em uma possível reabilitação. É necessário que se façam exames complementares de diagnóstico que estão cada vez aumentados, ampliados nos dias de hoje, né? Antes a gente tinha aí as radiografias e os modelos de gesso. Hoje a gente tem a fotografia, que é um instrumento imprescindível, a gente tem as tomografias, nós temos um arsenal nós temos o mocap que a gente pode realizar, o enceramento diagnóstico, os programas de computador que podem simular possibilidades. E é nesse momento também que a gente vai avaliar o risco-benefício do tratamento que a gente vai fazer. Será que aquele tratamento vale a pena para aquele cliente? O professor Renato Girelli, na última aula, comentou, por exemplo, sobre o risco de clareamento em pacientes fumantes. Será que esse tratamento vai ter resultado? Eu vou escolher uma porcelana ou uma resina para esse paciente? Depende, ele fuma. A resina mancha mais, a porcelana mancha menos. Ou a porcelana eu vou precisar desgastar mais, então eu vou gastar menos ou mais estrutura dentária. Então, a tomada de decisão para a realização desse planejamento, ele precisa ser feito baseado em evidências, nas evidências que se nos aparecem, física, emocional e culturalmente desse paciente. E aí, então, a gente vai apresentar esse plano de tratamento para o paciente e vai dividir com ele a responsabilidade desse tratamento. Não é deixar que ele conduza
o tratamento, mas deixar que ele seja um participante ativo. Não é à toa que a gente tem evitado atualmente a palavra paciente para definir os nossos clientes, porque paciente dá a impressão daquele que aceita e recebe passivamente. O que a gente percebe então? Que esse tratamento, esse planejamento, ele vai receber influências de fatores biológicos, clínicos, psicossociais e econômicos. Olha só, eu queria muito que, apesar da minha falação sem fim, todo mundo prestasse atenção nessa frase. Olha só, a perfeição leva tempo e requer experiência, mas a odontologia ideal é e deve ser um objeto tangível para todas as clínicas. Todos vocês que aqui estão, todos nós somos capazes de fazer a melhor odontologia possível. A melhor odontologia não é a mais cara, não é a que está mais na moda, é aquela que é realizada por quem domina a sua técnica. E isso requer trabalho, experiência, constância. É assim que a gente consegue que o nosso tratamento seja realizado na interseção da saúde, da função e da estética. Então, numa unidade básica de saúde, qualquer cirurgião pode e deve fazer uma odontologia de ponta. E ele vai conseguir fazer isso se ele tiver conhecimento e trabalhar com essa pirâmide que nós estamos discutindo. E que esses cirurgiões, fundamentalmente, respeitem os estágios de execução, a ordem cronológica, os protocolos, que não queiram inventar a roda. E sim, eu tenho falado muito isso hoje. Hoje está muito engraçado, né? Um dia desse eu vi, aí eu não lembro quem foi. Gostaria até que quem propôs essa técnica, e se alguém tivesse visto, não repetisse, mas eu vi alguém propondo fazer afastamento gengival com aquela fitazinha como é que chama? Esqueci o nome dela agora, mas é aquela Ô, fitazinha. Andréia, é o Teflon, que é aquela veda roxa? Isso mesmo, Vivi. O Teflon fazer o afastamento gengival com ela. Meu Deus, que trabalho é isso para quem não tem experiência? Para gente que tem experiência é fácil, para quem não tem é mais fácil usar o fio afastador mesmo, um bom e velho isolamento absoluto com um grampo afastador. Não que não possa ser feito se a pessoa se identificar. O que é preciso entender é que não é preciso complicar, é preciso estudar e realizar sonhos de acordo com a necessidade, a possibilidade e o que a realidade traz para a gente nos dias à medida que elas vão surgindo. Então, vejam bem, essa senhora me chega no consultório, uma senhora de 60 anos, um pouquinho mais, reclamando que queria clarear os dentes, e seus dentes estão muito feios. Ela relatou que já fez clareamento, tem resina nesses dentes, já tentou clareamento várias vezes e tudo, e ela queria clarear esse dente. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês realmente acham que o principal problema desse caso, primeiro, quando a gente bate o olho, é a cor? Ou tem outra coisa aqui influenciando? Alguém? Alguém aí no chat do YouTube? A Viviane falou, alguém falou que espaço. Ah, sim, essa paciente ela tem uma necessidade ortodôntica, ela tem uma sobreposição horizontal aqui muito grande, mas ela disse que nem morta na altura do campeonato ela faria o tratamento odontico. Quem mais? Estão acompanhando aí comigo?
Olha só, gente, o desgaste, muito bem, principalmente porque, olha a linha incisal desses dentes completamente invertida. Ela está ao contrário. Então, nada que a gente faça aqui vai ficar completamente bom. Vai ficar sempre com a sensação de dentuça. Então, qualquer trabalho que fosse feito aqui, fosse com laminado de porcelana, fosse com coroa total, fosse com resina, o que fosse, a primeira coisa que a gente precisaria fazer era refazer essa linha dela aqui. Exatamente, aqui estão falando que a proporção entre os dentes, mas não é só a proporção, Rodolfo, é principalmente a direção, a inclinação dessa parábola que está invertida, né? Aí quando você fala para a paciente fala: ah, meu Deus, mas se aumentar aqui eu não vou ficar dentuça? Onde eu for, meus dentes não vão chegar primeiro antes de mim? Ué, vamos ver, vamos fazer uma moldagem, enceramento diagnóstico, mocap, para ver se fica grande demais. Observa que o mocap foi feito, inclusive, aqui com uma resina mais escura. Outra coisa importante, porque são detalhes. Se você faz aqui com a resina muito clara, vai bater com esse canino dele aqui, com o outro aqui, vai ficar tudo grande demais. Ela vai falar: não, não quero. Então, vamos ver aqui. Ah, não, assim pode ser, assim a gente pode fazer. E aí a gente faz. Aqui a gente não vai trazer detalhe de técnica, o que, que a gente fez, porque o tempo não permite. Nós estamos querendo trazer uma discussão mesmo sobre o que usar, no sentido de o que discutir, o que levar em consideração. Então, gente, o que, que eu queria lembrar para a gente hoje? Que o objetivo da alteração anatômica não é só aumentar o dente, fazer o dente ficar igualzinho o da revista, não. É lembrar que o primeiro objetivo é que essa alteração precisa permitir a acomodação da gengiva interpapilar sem comprimir essa gengiva, permitir um ângulo de higienização correto. Então, quando a gente vai fazer uma alteração anatômica, além de satisfazer a estética do paciente, primeiro a gente precisa pensar como que a gente vai estar trabalhando essa função. Tem que estar de acordo com a fisiologia em relação à fala, à comodidade, à oclusão. Acreditem em mim, tô velhinho o suficiente. Tô não, sou quase um bebê. A maioria das restaurações anteriores fraturam por erros na oclusão, por um contato prematuro, ou incêntrica, ou na protrusiva ou na lateralidade. Lateralidade. Falei tão depressa que engoli a palavra. Aí sim, nós vamos obter estética e harmonia. Nenhuma dessas coisas a gente consegue sem as três primeiras. Então, quando você vai fazer um fechamento de diastema, você precisa lembrar disso. Observem, esse caso é um caso bem antigo, esse caso tem bastante tempo, foi feito numa época em que não se clareava tanto dentes, mas eu gosto dele por uma coisa simples. Para mostrar para vocês que ficou um espaçozinho aqui. Por que nós não fechamos tudo aqui? Porque se a gente fechasse, essa distância aqui ia ficar maior do que essa distância daqui, aqui. Ia ficar esquisito. E eu gostei muito um dia assistindo o Baratieri, que é um cara, né, que todo mundo reconhece, quando ele falou que ele não sabe por que as pessoas se preocupam tanto com esse buraco negro aqui, uma vez que a saliva preenche na fala. Outra coisa, se vocês enchem demais aqui, comprimem, deixando um degrau nessas regiões aqui, isso vai acumular alimento e vai ter um efeito contrário ao que você desejava, porque essa papila ou vai hipertrofiar, e você olha para o paciente, está aquela papila gengival pulando, sangrante, esquisita, ou ela hipotrofia, ela afasta. É igual a gente, né, gente? Se tiver alguém empurrando a gente faz uma coisa ou outra.
Ou se a gente for mais forte do que quem está empurrando, a gente empurra ele de volta. Empurra-o de volta. Se a gente for mais fraco, a gente afasta e a gente não vai ficar lá apanhando. Uma outra opção que hoje nós fazemos também, se permitir as distâncias, é fazer uma movimentaçãozinha, trazendo um pouquinho esse central mais para frente, mais para mesial. A gente aumenta um pouquinho na lateral e um pouquinho no central. Aí a gente consegue também a mesma distância, a mesma proporção áurea desejada. Mas é muito importante que esse fechamento de diastema não deixe degrau, nem negativo, nem positivo nessas regiões. E a outra coisa importante é que a gente vai fechando esses diastemas, reanatomizando esses dentes de acordo com a característica do dente. Se ele é um dente mais reto, a gente vai fazê-lo, vai fechar reto. Se ele é mais arredondado, olha, observa aqui. Olha como o lateral é mais arredondadinho, canino. Nós temos que fazer esse fechamento trazendo a mesma característica dos dentes daquele indivíduo. Olha essa figura aqui, por exemplo. Olha a diferença. Eu quero que vocês olhem bem aqui que eu vou voltar lá. Dentes de ângulos agudos, tanto os inferiores quanto os superiores. Nós vamos fechar e reanatomizar de uma forma de ângulos agudos. Agora vamos voltar lá no outro. Dentes arredondados, ângulos bem arredondados. Ah, professora, mas a gente estuda na anatomia que os ângulos mesiais dos incisivos centrais são bem retos e os ângulos distais ligeiramente arredondados. Continua bem reto. Mas sabe o que é a diferença? Essa areazinha de transição aqui. Essa zona de transição aqui, ó, que foi feita de um jeito mais arredondado, exatamente igual à zona de transição dos outros dentes. Ai, Andréia, o que é essa zona de transição? Bora olhar de novo a anatomia. Observem aqui, ó, aqui foi feito, mas de uma forma mais chapada, de tal forma que não parece que o paciente pegou o dente emprestado de outra pessoa. Então, meus amigos, quando o nosso cliente chega assim, não vão abrir nosso olho e falar, vamos fazer clareamento, vamos fazer laminado de porcelana em todo mundo, o paciente vai ficar lindo. Que não é bem assim, né? A gente precisa planejar, esse paciente precisa de uma periodontia, dar uma limpadinha básica aqui, não é isso? Fazer uma ortodontia bacana, alinhar esses dentes, fazer o clareamento dental. Aí sim, nós vamos brincar de fazer a transformação anatômica. Lembrando que nós não podemos trabalhar sozinhos, que nós temos que trabalhar em equipe, com as mais diversas disciplinas. Eu estou rindo aqui porque, às vezes, meu pensamento vai mais rápido que a minha língua. E olha que eu falo rápido pra caramba, né? Mas é porque eu pensei aqui em uma coisa. Nesses tempos de mercado, a gente sempre acha que, né? Eu ouço muitas vezes os colegas dizendo que os nossos colegas são nossos concorrentes. Não são, não, meus amigos. Os nossos colegas não são concorrentes nossos. Os nossos colegas são nossos aliados que vão trabalhar conosco no intuito de realizarmos uma boa odontologia e uma boa poupança para todo mundo. Os nossos concorrentes são as lojas de celulares, são salões de beleza, são os carros, as motos, enfim, os outros bens de consumo. Olha que bacana. Olha esse caso aqui. Precisa-se de espaço para fazer o implante, mas o ortodontista quer saber quanto, né? Ele movimenta mais, ele movimenta menos, o quanto que ele precisa mexer aqui mais. Aí o que que ele faz? Ô, Andréia, ô, Girelle, ô, Graça, faz um favor para mim, reanatomiza esse 12 para eu ver qual espaço que eu preciso legal para o 22, mesmo que seja uma reanatomização provisória. Então, a gente vai trabalhando em conjunto, olha só, faz a reanatomização. Pessoalmente, gente, eu não gosto muito esse tipo de isolamento, não, tá?
porque o que mais me interessa para mim isolar, que é esse fluido gengival, ele não é isolado nesse caso, tá? Mas aqui a gente tem a dificuldade dos brackets, tá? Então a gente faz essa reanatomização, né? Olha aqui, estava aqui, ficou aqui. Isso não é um trabalho definitivo. Isso é para que se possa avaliar o que vai ser feito com o dente 22. E é aqui que eu quero conversar com vocês aquela história que eu falei, que eu antigamente eu fazia minhas reanatomizações de canino em lateral, olhava, ficava bacana, o paciente gostava, e eu falava, tem um trem errado, um trem errado, não tá bacana, tem um trem que tá esquisito. E depois eu descobri o que era. Alguém descobre onde é que tá o problema aqui? Ah, bacana, o caso não tá ruim, tá? Isso é caso antigo, mas eu sempre trago para poder explicar um lancezinho. Quem sabe o que podia estar melhor aqui? Alguém aí? Alguém no chat? Meus espiões, chequem aí o chat. Está ligado a essa proporção áurea, sim. Está ligado. Olha só, gente. Reanatomizamos os caninos e não reanatomizamos os pré-molares. Desse lado está até um pouco melhor por causa da inclinação desse pré. Mas olha só, a distância mesiodistal dos incisivos centrais está menor do que a distância entre a mesial do novo lateral, antigo canino, e a linha, a crista mediana vestibular do pré-molar, que é o novo canino, entre aspas. Uai, Andréia, mas como é que faz isso se não for colocar o aparelho? Quando, ao reanatomizar aqui, ó, a gente refaz o ângulo, igual seria o ângulo do canino, e traz aparentemente essa linha, essa crista mediana para cá um pouquinho, como acontece com o canino. Então, dá uma sensação muito melhor para o paciente e finge, né, falseia que essa distância aqui vai ficar igual aqui, porque eu vou trazer essa linhazinha aqui para cá e vou preencher aqui. Então, são pequenos detalhes que vão com o tempo modificando. Não que esse trabalho aqui esteja ruim, ele não está. Está muito bom. Só que a gente, hoje, à medida que o tempo vai passando, a gente vai compreendendo mais uma vez a importância de que não basta o aparelho ortodôntico trazer o dente para o lugar e a gente reanatomizar. É necessário que essa gengiva fique bacana, que a gente faça um trabalho periodontal em conjunto. O que vai vir primeiro, gente? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Vai depender caso a caso. Não há uma receita de bolo. É hora de sentar com a periodontista e pensar o que você acha, o que é melhor para você. Nós vamos fazer um aumento de coroa clínica. Olha que bonitinho o caso aqui, ó, já mais puxadinho, já pronto. E aí depois, olha, ainda tem que trabalhar aqui ainda para reanatomizar. Vai se fazendo aos poucos, dentro das necessidades, vai se obedecendo às características dos pacientes. Voltando ao que eu estava falando. Então, o que vai fazer? Né? Está muito na moda agora o aumento a gengivoplastia. O que a gente vai fazer primeiro? O clareamento, os provisórios, o mocap, e depois a gengivoplastia, ou o contrário. Vai depender do caso, vai depender que tipo de gengivoplastia, se vai haver remoção óssea, se não vai, o tipo de técnica que se vai usar. E nesse momento há de se sentar, conversar e, fundamentalmente, confiar no outro. Esse caso aqui também é um caso que ficou relativamente bom, mas tem um negocinho aqui que podia ter sido feito, que dava uma melhorada, que vocês não têm noção. Alguém arrisca?
Ninguém arrisca? O que podia ter feito? Tá bacana, gente, nada contra o caso, tá? Mas o que podia melhorar aqui? Olha só, esse lateral aqui, ele não é só um pouco menor, mas ele está inclinado. Se tivesse acrescentado um pouco mais de material aqui, não importa se é resina, se é laminado, o material não importa. Refazendo a bossa. Tá vendo essa bossa igual aqui? Isso, Rodolfo, mas não é só o zênite gengival. O zênite gengival é melhor aqui, mas no sorriso ele incomoda menos do que essa inclinação aqui. Se houvesse aumentado um pouquinho essa bossa cervical aqui, olha, a gente teria um resultado bem interessante. Até porque o paciente está um pouquinho inclinado, tá vendo? Se a gente inclinar, engraçado é que eu movimentei o ombro aqui, como se vocês estivessem vendo. Ai, meu Deus, que saudade da aula física, para que eu possa fazer todas as minhas, como diria minha mamãe, minhas macacoas. Olha esse caso. Paciente tira o tratamento, encerra o tratamento ortodôntico e vem. Aí a gente olha assim, falando, nossa senhora, mamão com açúcar, nós vamos clarear esse trem, colocar laminado de porcelana, linha de contato, isso vai ser um show. Aí a gente radiografa, né? E na hora que a gente radiografa, a gente vê aqui, ó, absorção, dente com tratamento endodôntico e pouquíssima estrutura, pouquinho de reabsorção aqui até paralisada. Nós vamos fazer uma reabilitação protética com pino e etc. Nesses casos, numa paciente que acabou de tirar o tratamento ortodôntico. É lógico que não. O que nós vamos fazer? O que nós temos. Nós vamos fazer resinas. É claro, gente, que as coroas posteriores não são posteriores. E vamos ter esse resultado. Está 100%? Não. Essa foto está até um pouquinho mais clara do que o real, acho que foi a luz. Mas nós tivemos um resultado, olha só, muito interessante. É claro que essa coroa aqui foi trocada, tá? Esse trabalho foi todo feito em resina. Esse trabalho tem mais de 10 anos, deve ter uns 15 anos. Essa paciente faz controle comigo, tá? Ela não quebrou nenhum desses dentes. Agora, se ela quisesse, ela até já poderia partir para uma reabilitação maior, mas ela não quer, ela não deixa ninguém mexer nesses dentes e está tudo funcionando muito bem. Eu estou trazendo esses casos, gente, para mostrar para vocês fundamentalmente o meu conceito de odontologia estética e do que se pode fazer. Esse caso é um caso muito interessante, já tem tempo também. Ele foi conduzido pelo Dr. Jaime, ortodontista. Nesse caso, ele me mandou o paciente, me dizendo que ele estava com um problema sério, porque esse paciente ele tinha um dente supranumerário aqui na altura da raiz do 21 e do 22, e por mais que ele movimentasse, ele não conseguia trazer esse lateral. E aí eles fizeram uma tomografia e perceberam que tinha ficado um resto radicular desse supranumerário lá, que estava travando essa movimentação. Ele perguntou o que a gente podia fazer, se tinha algum jeito da gente melhorar isso aqui sem fazer mais alguma movimentação ortodôntica. Esse paciente sem condição financeira, precisaria que essa alteração anatômica fosse feita no dia que tirasse o aparelho, porque senão teria que fazer aí um móvel, né, o que seria até o ideal, aí a gente faria um clareamento e aí depois faríamos a reanatomização, aí teria que fazer outro móvel, o paciente não aceitava essa situação, até porque ia estar viajando para fora e tudo. Então, nós nos pusemos à disposição de melhorar isso com resina. Então, olha bem, tá? A gente olha aqui, observem bem essa situação. É importante salientar que esse paciente necessita também de uma intervenção periodontal que não foi
feita nesse momento, que poderia ser feito posteriormente, inclusive, que nesse momento a gente precisava resolver a situação aqui, aí, pelo menos paliativamente. E aí o que que a gente fez? A gente reanatomizou todos os dentes, de tal forma que até a inclinação que parecia da linha média desapareceu. Vamos ver isso mais de perto, comparando, para a gente entender? Olha o sorriso do paciente, como é que ficou. Vocês observam que não foi feito clareamento. Olha como era, olha como ficou. Agora eu quero que vocês olhem com olhos de ver, tá? Observem que não basta a gente mexer em um, a gente tem que mexer em mais. Observem que nós vestibularizamos esse 22. Não houve a remoção de nenhum tecido dentário, tá? Só foi feito acrescentando. Então, nós aumentamos aqui, nós viemos aqui, ó, refizemos o ângulo mesial desse dente, desse aqui e desse aqui, de tal forma que o paciente que estava nessa situação ao tirar o aparelho ficou nessa situação ao tirar. Eu costumo brincar que eu nem tive o crédito do resultado, porque como ele tirou o aparelho, foi no meu consultório, eu reanatomizei, vocês estão vendo que ele está aqui ainda com, com o aparelho inferior. Quando ele chegou em casa, todo mundo achou que esse resultado aqui tinha sido feito pela ortodontia. Então, é um resultado bastante interessante que mostra para a gente o quanto que a gente consegue bons resultados também com a resina. Esse caso é um casinho que eu gosto de mostrar, porque ele é um casinho super simples, super bobo. Um rapaz que estudava fora, fazia faculdade fora, achava os dentes dele muito pequenininhos aqui, e ele achava, todo mundo achava que ele era criança. Botava até de bigode aqui, porque ele queria ter uma aparência mais velho, ele queria clarear, mas só tinha uma semana aqui. Eu achei que não ia conseguir um clareamento, mas quando você é jovem, tudo é lindo. Então, aqui uma foto mais afastada. Nós fizemos o clareamento, deu um resultado bastante interessante e aumentamos a incisal. Por que não aumentamos mais? Porque a lateralidade dele não permitia. Então, foi uma bobagemzinha, mas que já deu a ele um alíviozinho naquela sensação de dente pequeno demais. Isso aqui era uma responsabilidade grande, porque a irmã desse rapaz fazia odontologia na época, hoje ele é dentista, então eu tinha que fazer direitinho. E a gente vai observando que o resultado ficou bem tranquilo, bem dentro do que ele desejava. Vamos conversar de novo sobre aquela história que a gente precisa saber o que, que o paciente quer? Esse menino, ele fazia odonto e depois largou, foi fazer medicina fora do país e chegou no consultório nessa situação. O que vocês acham que esse menino queria? Na hora que eu olhei para ele, clareamento, só isso, não quer mais nada. Doce ilusão, vã filosofia. Ele não queria clarear os dentes, aquela cor estava ótima. Só que ele fala que ele lembrava que esse dente, ele falava bonitinho, era retinho. Ele não era um dente assim, ó, desgastado. A mesial deles desgastou com o tempo. Porque ele queria esse dente retinho. Eu falei, o quê? É isso que você quer? É. Eu quero que a senhora bote esse dente retinho igual era antes. Eu falei, gente, que interessante. Colocamos o dente dele retinho, do jeito que era antes. E ele ficou morto de alegria. Um ano depois, a mãe dele ligou querendo marcar um horário para ele que tinha quebrado um dentinho. Eu falei, meu Deus, quebrou minha incisal. Essas incisais pequenininhas são mais difíceis de fazer e não era nada disso. Ele tinha voltado porque tinha fraturado, batido garfo aqui no lateral e a minha incisal estava lá linda e maravilhosa. Então, ele ficou com o dentinho reto, do jeito que ele queria e tudo ficou às mil maravilhas. Essa senhora é uma senhora que é esposa de um dentista, é uma senhora de mais de 60 anos, o filho dela ia casar, ela tem um microdente aqui, esse 12, ela queria melhorar isso aqui, mas não queria fazer laminato, um bruxismo grande, o marido já tinha feito um clareamento nela,
Então, nós conversamos, um amigo dela, um amigo nosso que era periodontista, fez aqui um ajuste, uma gengivoplastia aqui, só para igualar aqui um pouquinho. Aqui são os dentes sem as resinas, tá vendo? Tinha ainda já um fechamento de diastema antigo. E aí está o caso concluído, sem clareamento. O marido já tinha tentado clareamento várias vezes. Se a gente colocasse trem branco aí de fora a fora, só se fosse laminado, e ia ficar diferente com os inferiores, teria que trocar os inferiores também. E o resultado ficou um resultado dentro do que ela desejava. Volto a dizer que a gente está falando do desejo do outro, do que o outro quer. Às vezes a gente precisa misturar. Esse paciente chegou no consultório com um mocap antigo de aqui, antigo não. Ele começou a fazer um tratamento, estava com provisório, não estava gostando, o trem já estava enrolando há muito tempo. Aí ele chegou para mim e falou comigo assim, André, termina esse caso para mim. Eu falei, nossa senhora, para alinhar aqui, nós temos que mexer nesse lateral também. Ele falou, nossa senhora, se você colocar um laminado aqui, eu te mato. Eu quero que você ajeite isso aqui e me deixe bem. Eu falei, minha nossa senhora. Observem vocês, principalmente os mais experientes, que nós temos todos os tipos de preparo aqui. Eu tenho aqui um preparo para coroa total, né, um metal, vamos aqui, um metal free. Aqui eu tenho um preparo mais clássico, aqui está invertido o local, com envelope. Então, eu tenho esses tipos aqui. Então, o que eu resolvi? Vamos fazer aqui, né, na porcelana, no de silicato de lítio, e vamos dar uma reanatomizada no lateral em resina e vamos ver o que dá. Não é que a mistura dá certo? Aí a gente está o resultado. Vocês observem que nós aumentamos aqui os laterais, alinhamos, e isso aqui é uma visão palatina, olha o acabamento, que bacana, na faceta, na coroa 4/5, na coroa total. E esse caso, que é um caso interessante de um paciente que veio de fora dos Estados Unidos, ele queria colocar laminados de porcelana em todos os seus dentes, o sonho dele. Esse dente aqui era um dente escurecido por trauma, mas ele não era tratado canal, estava totalmente calcificado, sem lesão, então o dentista achou que não devia tentar fazer, porque iria destruir mais do que contribuir. E ele queria fazer isso tudo em 10 dias. Depois ele descobriu que era uma semana, porque ele tinha marcado a passagem de volta para os Estados Unidos errado. Só que eu olhei para isso aqui e falei, minha nossa senhora, se eu for fazer aqui uma laminada de fora a fora, eu vou ter que desgastar dente demais. Olha o tamanho desses dentes. Não dá para colocar nada aqui com esses dentes desse tamanho, né? Então, esse caso é um caso semelhante àquele caso inicial, também está invertida a parábola aqui. Eu conversei com ele, falei, olha, esse dente aqui, o 11, esse tem que fazer um laminado mesmo. Por que nós temos que fazer um laminado? Porque ele está escuro, porque ele não vai clarear igual aos outros. Então, só que você vai ver o tanto que eu vou desgastar, porque para caber aqui eu preciso ter espaço. Depois que eu desgastar, você vai ver se você realmente quer que a gente faça nos outros. Fizemos o desgaste, um preparo clássico. Ele viu e falou: não, não, Andréia, pode fazer o que você acha melhor. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um laminado de porcelana e reanatomizamos em resina os outros dentes. Aqui é o mocap, mostrei para ele como é que ficaria mais ou menos. E aqui a foto, vocês me desculpem, ela não está boa, mas aqui o resultado desse paciente. Vou voltar um pouquinho na visão lá. Lembre-se, aqui é laminado de porcelana, no restante é resina. Aqui o sorriso natural dele, bem bacana, como era, como ficou. Tá? A reação, nós conseguimos trocar praticamente as outras, todas as restaurações que ele precisava nesse período de tempo curto. Não consegui trocar, vocês estão vendo que tem uma coroa aqui que não está bem legal, mas eu falei com ela, ela vai ficar misturada aqui, vamos dar prioridade às outras coisas. Eu nunca vou esquecer a emoção desse moço quando ele olhou no espelho. Gente, não tem preço, não tem área mais bonita do que essa nossa, não.
É assim, eu lembro, eu volto a emocionar. Ele tinha feito uma promessa que ele não era novinho demais, não, mas só saía de boné. Ele falou que se os dentes dele ficassem bonitos, ele tirava o boné. Ele tirou o boné. Então a gente fica muito contente, foi um resultado muito bacana. Difícil, porque misturar IMEX com resina não é fácil, mas é possível quando a gente tenta, quando a gente quer. Esse caso é um caso recente, que não é nada 100%, mas que eu preciso mostrar para vocês. É uma empregada doméstica, sem condição financeira nenhuma. Ela tem aqui um pino metálico de Goldente ou Duracast, aqui uma coroa acrílica, umas restaurações muito antigas, muito feias. Esse dente dela está quase perdido, tem um problema periodontal grande, bolsa grande, o filho dela é casado. Ela queria melhorar isso. Eu falei, minha Nossa Senhora, como é que eu faço? Eu não vou tirar isso e colocar provisório, porque o provisório vai dar essa diferença aqui por causa do pino. Falei, quer saber? Vamos reanatomizar com resina esses outros dentes e vamos fazer uma resina nessa coroa acrílica. Por incrível que pareça, ela não estava desadaptada, tá? Não tinha degrau, a gengiva estava boa ali, sem sangramento nesse local. Então a gente foi e fez. Aqui ainda sem polir, tinha acabado de fazer. Fizemos as resinas nos outros dentes e uma facetinha de resina nessa coroa provisória, de modo que ela estava assim, ela pôde ir ao casamento do filho com tranquilidade e com o tempo a gente vai encaminhando aí para os cursos de pós-graduação, para os cursos sem condição, para a gente ver o que a gente pode fazer com ela, né? Até por causa da periodontia, da necessidade de implante e etc. Mas a gente ficou feliz. E aqui, para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando, o meu grande desafio. Eu costumo mostrar esse caso já há algum tempo, mas agora ela falou que eu não posso mostrar mais. Ela está começando a querer não mostrar mais, não, porque agora já tem um monte de amigo dela da faixa etária, porque nessa época ela era nova. Esse é o caso da minha filha. Ela tem agenesia dos incisivos laterais. A gente custou decidir o que a gente ia fazer com ela. O ideal, em termos acadêmicos, seria distalizar esses caninos, deixar espaço aqui, né? E fazer o implante dos laterais depois. O grande problema é que os dentes dela são muito pequenos, ela teria que ficar tempo demais de provisório, passar a adolescência toda de provisório, e a gente, depois de muito pensar, a gente, e, além do que o canino ele estava no lugar do lateral, teria que distalizar isso muito, mexer isso muito, enfim. Nós optamos por manter tudo direitinho, alinhar direitinho e depois anatomizar. A ortodontista me permitiu, ela não ria, ela achava isso muito feio, ela me permitiu fazer uma reanatomização provisória, enquanto ela estava ainda com o aparelho, sabe? Com os brackets. E ela até pediu que isso fosse feito, porque isso foi dando uma direcionada na movimentação. Eu pedi a ela que não, que fechasse mais um pouquinho aqui, que quanto menos a gente acrescentar na mesial, no fechamento de diastema é melhor, porque o ângulo mesial é mais reto. Mas então e aí à medida que ela ia movimentando, a gente ia desgastando, né, para ir dando espaço para essa reanatomização. Ela começou o tratamento ortodôntico com 11 anos, com 13 anos ela tirou o aparelho. Aí chegou lá no consultório para mim assim, quase morri do meu coração. Eu falei, meu Deus, agora é hora de fazer. Estamos lembrando que a gente está falando de uma menina de 13 anos, não vamos fazer de jeito nenhum clareamento nessa idade. O ortodontista me pediu para não reanatomizar aqui, porque essa gengiva ainda estava um pouquinho inflamadinha, ele achou que ela ia descer um pouquinho, e o próprio premolar também, ele achou que ele ainda ia descer um pouquinho. Então ele falou, Andréia, não fecha aqui não, só do lado de cá por enquanto. Então, é claro que ela foi ao consultório antes, eu fiz uma moldagem, pedi ao laboratório que fizesse o encerramento diagnóstico, fizemos a barreira palatina e restauramos o dente na mesma sessão. Quando eu falo que é o frio da barriga, porque quando é filho dos outros é fácil, né? Quando é o da gente é um pouco mais complicado. E isso aqui foi o resultado imediato, vocês estão vendo que ela está ainda com o aparelho embaixo, aqui ela já tinha tirado.
Depois disso, nós já aumentamos um pouquinho. Vocês estão vendo aqui, gente? Olha só. Aqui eu reanatomizei o pré-canino. Aqui não, tá? Depois eu até aumentei um pouquinho mais. A grande emoção que foi esse dia, porque a gente acabou de fazer isso e eu fui para academia. E ela ficou com o meu celular na minha mão. Na época, ela ainda não tinha um celular que fazia foto, essas coisas. E ela fez tantas fotos da boca dela e ela não fazia foto rindo, ela sempre fazia foto com a mãozinha assim. E ela fez tantas fotos que o aplicativo Fotos do celular fez uma animação. Ela me permitiu, tá, gente, mostrar o rostinho dela. Então, quando eu vi isso, eu não acreditei. Era uma mini nota, né? Nessa época ela não maquiava assim, mas isso aí foi um dia de show, de dança dela, mas eu costumo brincar que era uma mini nota mesmo, cheia de caras e bocas, né? Andréia, quebrou alguma vez? Quebrou uma pontinha aqui, uma pontinha ali, que a gente deu uma restaurada. Eu vou mostrar as fotos seguintes, é uma foto, ela não anda assim também não, mas de vez em quando ela serve de modelo aí para alguém que faz maquiagem, mas só para mostrar para vocês que o maior medo da gente era o contorno facial não ficar adequado por não ter os caninos. Mas aí tá ela aí posando aí para uma maquiadora. Aqui eu quero que vocês vejam o contorno do perfil, o ângulo da mandíbula, ficou bem satisfatório, ficou bem legal. Então, é uma coisa que dá muita alegria. E, de fato, para encerrar, às vezes, restaurar significa não restaurar. Vamos utilizar aqui a odontologia estética realmente, minimamente invasiva no que se diz respeito às estruturas dentárias. Vamos dar uma clareada, vamos fazer uma gengivoplastia e vamos transformar essa moça que já era linda numa moça mais linda ainda, sem nenhum tipo de desgaste dentário. Na verdade, gente, realmente o nosso lábio, o nosso sorriso é a moldura do quadro do nosso rosto. E nós somos os artistas que, através do pincel da ciência, restabelece a beleza e a saúde. E é preciso recorrer à odontologia coletiva e a Moisés e Kuzma quando eles dizem que promover saúde bucal implica em recolocar a boca dentro do corpo, o corpo dentro da pessoa e a pessoa dentro de seu contexto de vida em sociedade. Então, quando a gente cuida do dente, a gente está cuidando do sorriso. Quando a gente cuida do sorriso, a gente cuida da pessoa. Quando a gente cuida da pessoa, a gente cuida da família. E quando a gente cuida da família, a gente cuida do país. Então, é isso. É isso que eu queria trazer para vocês, esse conceito da gente de odontologia estética, de odontologia, de saúde, de vida, do prazer. Essa turminha aqui é uma turma que acabou de começar o curso com a gente, o restante de uma outra, que essa pandemia está atrapalhando, mas aí a gente lá de máscara tentando driblar, aí eles fazendo as fotos. O pessoal que está na escola conhece essa turminha aí, isso aí é a Kíssila, o Brian, né? Que acho que ele era até da dentística, né? Aí eu, olha que gracinha, gente toda fantasiada no laboratório, a equipe na clínica toda paramentadinha. E é isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Tá aí o Renatão, nosso companheiro de todo dia. Eu queria, sim, gente, agradecer imensamente vocês a oportunidade e deixar aí essa mensagem minha mesmo, de que tudo é possível, de que tudo desde que a gente se dedique, que a gente estude, que a gente acredite nas possibilidades da gente. Obrigada, que tá um monte de gente me elogiando aqui. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês aí.
E aí, meninas, agora é com vocês. Deixa eu interromper minha apresentação aqui e deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Pessoal que tiver dúvidas, pode ir mandando aí no chat do YouTube, que eu vou passando aqui para a Andréia, tá? Eu acho que eu vou até Ó, entrar lá. André, só tem elogios para você, viu? Estou ficando curiosa, eu quero entrar lá para eu ver, meu Deus do céu. Nenhuma pergunta. Ó, vou ir lendo para você. Até a Karine eu tinha já mandado aí para você ver, aí veio a Larissa Rocha, falou que a aula foi maravilhosa. O Girelli, excelente aula. Letícia, show. Carla Priscila, ela arrasa como sempre. Cássia Dias, palminhas. Letícia Marques, aula maravilhosa. Mariana Pimenta, palminhas. Girelli, de novo, uma aula desta, ninguém tem dúvidas. Letícia, carinha de apaixonada. Você arrasou, Andréia. Muito obrigada, pessoal. E vamos lá, vamos continuar firme aí, vamos fazer o nosso evento, né? Que nós vamos fazer aí da Liga e para frente. Isso. A partir de Então, já semana estamos com a que data, vem, Viviane? gente, salvem a data, 28, 29 e 30. Não dá muito spoiler, não, Andréia. Tá, não vou dar não, gente, mas aqui vai estar bom demais, tá? Tá imperdível. A gente vai começar a soltar. Já vou falar aí para quem já está participando. A gente conseguiu já confirmar com Girelli, Andréa, o doutor Breno Figueiredo, o doutor José Roberto, que agora é o presidente atual da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, a doutora Marília Dias. Então, um time excelente aí. Vai vir um evento top no fim de maio para vocês. Desde já, André, te agradecer, né, por você ter dado essa aula maravilhosa e também já aproveitar para convidar todo mundo para a nossa próxima aula do dia 10 de maio, que vai ser ministrada pelo professor Hugo, da UFJF, com o tema sobre análise na escolha de cor das resinas compostas. Então, vai estar muito bom. Imperdível a palestra dele, viu, gente? Imperdível a palestra dele, tá? Acho que deu uma travadinha aqui, mas eu acho que todo mundo escutou. E eu acho que já não tem mais nenhuma dúvida aqui. Desde já, né, agradecer todo mundo aí que assistiu a nossa aula. Muito obrigada pela participação de todos vocês, tá bom? Todo mundo tenha uma excelente noite. Mais uma vez, Andréia, muito obrigada. Vamos te chamar de novo, viu? Falou, e mais uma vez, parabéns, tá? Vocês estão brilhando, estou orgulhosa demais de vocês. Obrigada.